O cemitério estava tomado pela multidão, e um silêncio pesado pairava no ar, apenas pontuado pelos sussurros dispersos daqueles que vieram prestar suas homenagens. Lá estava eu, Sarah, presa em minha cadeira de rodas, sentindo-me como uma ilha solitária em um oceano sombrio e pesaroso. Meu pai, John, também estava presente, fazendo piadas inconvenientes como se estivéssemos em um churrasco no quintal e não no funeral da minha mãe, Eline. Com seus olhos perspicazes e sorriso que nunca alcançava os olhos, ela estava ao lado dele. Eline era a enfermeira que deveria facilitar as coisas depois que a mamãe ficou doente, mas tudo o que fez foi me deixar desconfortável. Pai, como você pode estar rindo em um momento desses? Perguntei com as mãos firmes nas rodas da minha cadeira, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Ele me olhou, o riso morrendo enquanto passava a mão pelo rosto. Ah, relaxa, vai. A vida continua. Além do mais, ela gostaria que fossemos felizes. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, mas antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Deixe seu comentário, é muito importante para nosso canal. Como você pode dizer isso? Quase gritei. A mamãe nem esfriou, e você chega. Ele me interrompeu com a voz dura. Cala a boca, vai. Fiquei parada, sentindo um nó na garganta, enquanto tia Grace se aproximava e colocava a mão em meu ombro, numa tentativa de me acalmar. Querida, vamos evitar isso aqui, sussurrou com um tom de cansaço. Conforme as pessoas começavam a dispersar, conversei com alguns amigos da mamãe e nossos parentes distantes. As habituais expressões de condolências preenchiam o ar, mas suas palavras pareciam vazias. George me levou de volta para casa, com Grace nos seguindo em silêncio. Não acredito nele, murmurei conforme nos aproximávamos do veículo. Ele sempre foi assim, meio bruto, George respondeu, franzindo a testa. No caminho de volta para casa, o silêncio era opressivo, pesado como um cobertor sufocante. Fiquei olhando pela janela, vendo o mundo seguir adiante como se nada tivesse acontecido, o que me parecia uma traição. Ao chegarmos em casa, onde Eline agora marcava sua presença constante, me sentia aprisionada. Era para ser meu lar, mas não parecia nada com o que era antes, com o riso da mamãe ecoando pelas paredes, seu amor preenchendo os cômodos. Desde o acidente que lesou minha coluna, minha vida se tornou uma sequência de eventos infelizes, cada dia trazendo um novo desafio. Não estava apenas aprendendo a navegar na minha nova realidade, mas também a lidar com a pessoa que deveria me ajudar. O primeiro incidente com Eline pareceu um erro honesto. Ela me trouxe uma xícara de chá, suas mãos aparentemente instáveis. Lembro-me de assistir horrorizada enquanto a xícara inclinava, o líquido quente derramando no meu colo. Tentando cuidar da minha ferida e do meu orgulho, a próxima tortura veio em um dia que parecia tão ordinário quanto qualquer outro desde meu acidente. Eline me deixou sozinha no jardim, dizendo que eu poderia aproveitar um pouco de ar fresco. Isso não era incomum, mas o que aconteceu a seguir foi. Eline esqueceu de fechar o portão, e no momento em que estava sozinha, fui cercada por um bando de cães vadios, seus olhos fixos em mim, rosnados preenchendo o silêncio. O medo apertou meu coração enquanto eles se aproximavam. Não podia me mover, não podia escapar. Eline observava da janela, imóvel. Foi preciso George passar para sua visita e me resgatar. Aquilo poderia ter sido um destino terrível. Quando contei aos meus pais, especialmente ao meu pai, sobre como Eline estava agindo, fui recebida apenas com fria descrença. Você está vendo coisas, Sarah. Você está com raiva e frustrada, eu entendo, meu pai disse defensivamente. Retruquei com toda a amargura que pude reunir. Sério, pai? Porque parece que ela está fazendo de tudo, menos ajudar. Seu rosto endureceu, e então ele disse algo que me deixou sentindo-me crua e vazia. Você está apenas com ciúmes dela. Ela pode andar, ela é saudável, você não.
Aquela palavra doeu profundamente. Não era sobre ciúmes, era sobre me sentir segura em minha própria casa. Ficou claro após aquela conversa que minha segurança era menos importante do que confrontar uma verdade desconfortável. Eu estava sozinha nisso. Bem, quase sozinha. Eu tinha George e minha própria astúcia. E à medida que a noite caía, lançando sombras longas pelo meu quarto, percebi que se quisesse me sentir segura novamente, tomar de volta algum controle, precisaria lutar essa batalha sozinha. Era um pensamento assustador, mas não havia alternativa. A casa estava silenciosa quando entrei na cozinha, minhas mãos tremendo com o pensamento do que tinha que dizer. Minha frustração fervia, vendo como meu pai nunca mostrou nenhum amor pela mamãe ou por mim. Ele deixou bem claro que tudo que via quando olhava para nós era dinheiro e o incômodo que representávamos. Pai, por que você fica, se não se importa conosco? É só pelo dinheiro? Perguntei com uma mistura de raiva e tristeza. Ele nem se abalou, apenas se recostou no balcão com um sorriso de escárnio. Alguém tinha que dizer, suponho. Seu avô se foi, e não preciso mais fingir. Eu disse as palavras amargas nos meus lábios. Ele deu de ombros com indiferença. Sabe, sua mãe me implorou para contar porque eu estava sempre atrasado. Então eu expliquei de maneira bem simples para ela. Casei com ela pelo dinheiro do pai dela, e agora que ele saiu de cena, não preciso mais ser simpático. Os olhos da mamãe estavam inundados de tristeza, mas ela não se moveu, não falou. Não conseguia entender seu silêncio, sua aceitação. Por que você deixa ele te tratar assim? Perguntei, me aproximando para que ela não pudesse me ignorar. Ela torcia as mãos, olhando para elas como se as respostas pudessem estar escondidas em suas palmas. Porque eu o amo, murmurou como um disco quebrado, repetindo a mesma triste melodia. Essa é a sua razão. Minha voz estalou, pesada com o peso das minhas lágrimas. Ele me chama de inválida, inútil, um parasita, e diz que eu só ocupo espaço. Como você pode amar alguém assim? Ela olhou para mim, seus olhos vermelhos. Sarah, o amor nem sempre é simples, nem sempre é bondoso. Soltei um soluço, suas palavras eram como facas, ela ainda se apegava aos restos do amor que ele fingia dar, enquanto cada coisa terrível que ele dizia sobre mim arrancava pedaços do meu coração, me deixando mais vazia a cada vez. Você está chorando porque sabe que é verdade, isso é tudo que você é, um fardo. A voz do meu pai cortou o ambiente, cada palavra um golpe calculado tentando me derrubar ainda mais. Não consegui conter os soluços que sacudiam meu corpo, sentindo cada palavra como um golpe físico. Ele deu de ombros, como se minha dor não fosse mais do que uma partícula de poeira para ele. A verdade dói, não é? Mamãe finalmente se manifestou, sua voz um sussurro, mas feroz do mesmo modo. Pare com isso, está falando da nossa filha. Ela se dirigiu a ele. Ele deu uma risada seca. Ela é tão patética quanto você, ambas debaixo dos meus pés o dia todo. Virei-me de costas para ambos, meu coração se partindo em pedaços afiados e irregulares. Não queria ver seu desprezo, nem a dor resignada dela, mas não conseguia entender como esse era o mesmo homem que ela tinha amado, o mesmo homem que era meu pai. Aquela noite foi um divisor de águas. A casa estava silenciosa, demasiadamente silenciosa. Estava indo à cozinha buscar água quando os vi, meu pai e Eline, a vizinha, aconchegados no sofá. A imagem ficou gravada na minha mente como uma marca indelével, um testemunho da traição deles. Foi como se um interruptor tivesse sido acionado. Todas as minhas dúvidas, todas as minhas preocupações, foram substituídas por uma determinação feroz. Era hora de mudar as coisas, de parar de ser uma vítima do destino, e começar a ser uma agente de mudança na minha própria vida. Mas como? Essa era a pergunta que me assombrava enquanto eu me deitava na cama naquela noite, o cérebro girando com possibilidades. Era uma tarefa assustadora, mas eu estava determinada a encontrar uma maneira de reivindicar minha independência, minha dignidade, e talvez, apenas talvez, um pouco de felicidade no meio do caos que minha vida tinha se tornado.
Decidi que não podia mais permitir que meu pai e Eline ditassem o curso da minha vida. Era a hora de tomar o controle e mudar meu destino. Mas antes de tudo, precisava fazer um plano. Primeiro, precisava me livrar da influência tóxica deles. Decidi que iria encontrar uma maneira de sair de casa. Sabia que seria difícil, especialmente financeiramente, mas estava determinada a não depender mais deles. Comecei a procurar empregos online, enviando currículos sempre que encontrava uma oportunidade que se encaixasse. Eu estava disposta a trabalhar duro, qualquer coisa para conseguir minha independência. Enquanto isso, comecei a juntar dinheiro escondido em um lugar seguro. Pegava pequenas quantias sempre que podia, esperando acumular o suficiente para conseguir sair de casa e me sustentar por um tempo enquanto procurava um emprego. Mas precisava de mais do que dinheiro. Precisava de um lugar para ficar. Comecei a pesquisar apartamentos para alugar na cidade, procurando algo que fosse acessível com o dinheiro que eu tinha guardado. Enquanto isso, mantive minha cabeça baixa em casa, tentando evitar confrontos com meu pai e Eline sempre que possível. Era difícil, especialmente quando eu sabia o que estava acontecendo entre eles, mas eu me segurei, mantendo meu foco no meu objetivo final. Finalmente, depois de semanas de busca e espera, consegui encontrar um apartamento que se encaixava no meu orçamento. Era pequeno, mas era meu. Assinei o contrato e me mudei o mais rápido que pude, deixando para trás a casa e as pessoas que tanto me machucaram. A liberdade que senti quando entrei pela primeira vez no meu novo apartamento foi indescritível. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no controle da minha própria vida. Claro, as coisas ainda não eram perfeitas. Ainda havia muitos desafios pela frente, como encontrar um emprego estável e construir uma vida independente. Mas agora, pelo menos, eu estava no caminho certo. Prometi a mim mesma que nunca mais permitiria que alguém me tratasse como meu pai e Eline me trataram. Eu era forte, independente e capaz de criar meu próprio destino. E, a partir daquele momento, eu faria exatamente isso. Com meu novo apartamento como meu refúgio seguro, comecei a reconstruir minha vida passo a passo. Embora estivesse longe de ser fácil, cada pequena vitória me enchia de um senso renovado de determinação. Primeiro, concentrei-me em encontrar um emprego estável. Com base nas minhas habilidades e experiência, busquei oportunidades que me permitissem crescer profissionalmente. Enviei currículos, participei de entrevistas e persisti, mesmo diante das recusas. Finalmente, recebi uma oferta para um emprego em uma empresa que parecia promissora. Era um começo, e eu estava determinada a dar o meu melhor e progredir na carreira. Enquanto isso, comecei a estabelecer uma rede de apoio ao meu redor. Conectei-me com antigos amigos e colegas, e fiz novas amizades na minha nova vizinhança. Ter pessoas em quem confiar e compartilhar minhas lutas e triunfos foi fundamental para minha jornada de recuperação. Além disso, busquei apoio emocional por meio de terapia. Reconheci que precisava lidar com o trauma do meu passado e aprender a construir relacionamentos saudáveis e significativos. Com a orientação de um terapeuta compassivo, comecei a trabalhar nas minhas questões emocionais e a desenvolver habilidades de enfrentamento eficazes. À medida que os meses passavam, vi progresso em todas as áreas da minha vida. Meu trabalho estava indo bem, eu tinha uma rede de apoio sólida ao meu redor e sentia-me mais fortalecida emocionalmente do que nunca. Mas a jornada não foi sem seus desafios. Houve momentos de dúvida e desânimo, momentos em que me perguntei se seria capaz de superar os traumas do meu passado. No entanto, em cada obstáculo, encontrei uma oportunidade para crescer e me fortalecer. E então, um dia, olhei para trás e percebi o quanto havia conquistado desde aquela fatídica tarde no cemitério. Eu não era mais a mesma pessoa que era então. Eu era mais forte, mais decidida, mais eu mesma. E embora as cicatrizes do meu passado nunca desapareçam completamente, elas se tornaram parte da minha história, uma lembrança constante da minha força e capacidade de superação. Eu me tornei a autora da minha própria história, determinada a moldar meu destino de acordo com meus próprios termos. E,
Com cada passo que eu dava em direção ao meu futuro, eu sabia que estava construindo uma vida verdadeiramente minha. Em cada nascer do sol, eu encontrava uma nova oportunidade para seguir em frente, para abraçar o desconhecido com coragem e determinação. Com cada desafio que enfrentava, descobria uma força dentro de mim que nem sabia existir. Ao longo do tempo, comecei a investir em atividades que me traziam alegria e paz interior. Encontrei conforto na arte, na música e na natureza. Passei horas pintando telas, perdendo-me nas notas de uma música suave e caminhando por trilhas tranquilas. Esses momentos de serenidade eram como bálsamo para minha alma ferida, renovando minha energia e restaurando minha esperança. À medida que minha confiança crescia, comecei a explorar novas oportunidades e desafios. Inscrevi-me em cursos para aprimorar minhas habilidades e expandir meus horizontes. Aprendi a confiar em mim mesma e acreditar no meu potencial para alcançar grandes coisas. E assim, enquanto continuava minha jornada de autodescoberta e crescimento pessoal, descobri um novo propósito em ajudar os outros. Voluntariei-me em organizações sem fins lucrativos locais, oferecendo meu tempo e habilidades para causas que eram importantes para mim. Encontrei uma grande satisfação em fazer a diferença na vida de outras pessoas e em contribuir para um mundo melhor. Com o tempo, as feridas do passado começaram a cicatrizar, e eu percebi que estava finalmente livre para viver plenamente no presente. Embora as memórias dolorosas ainda estivessem lá, elas não mais ditavam meu destino. Eu havia encontrado paz e aceitação dentro de mim mesma, e isso era mais valioso do que qualquer coisa. Hoje, olho para trás com gratidão por todas as experiências que moldaram quem sou. Cada desafio, cada lágrima, cada sorriso contribuiu para a pessoa forte e resiliente que me tornei. E enquanto continuo minha jornada, sei que o futuro reserva infinitas possibilidades. Estou pronta para enfrentar o que vier com coragem, determinação e gratidão por cada novo dia que me é dado. À medida que o tempo passa, sigo construindo sobre os alicerces sólidos que estabeleci. Minha família de coração, composta por tio George e tia Grace, continua sendo minha âncora, oferecendo amor incondicional e apoio constante em todos os aspectos da minha vida. Com eles ao meu lado, enfrento cada novo desafio com uma determinação renovada. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas minhas próprias batalhas pessoais, sei que não estou sozinha. E isso faz toda a diferença. Às vezes, olho para trás e me surpreendo com o quão longe cheguei. Das profundezas da dor e da solidão, emergi mais forte e mais resiliente do que jamais imaginei ser possível. E, no entanto, sei que a jornada ainda não terminou. Há tanto mais para descobrir, tanto mais para experimentar neste grande e maravilhoso mundo. A vida é uma aventura, e estou determinada a vivê-la ao máximo, abraçando cada momento com gratidão e entusiasmo. E assim, com um coração cheio de esperança e uma mente aberta para todas as possibilidades, avanço para o futuro, pronta para enfrentar o que quer que venha com coragem, compaixão e uma dose saudável de otimismo. Porque, no final das contas, sei que sou capaz de superar qualquer desafio, de encontrar alegria em cada experiência e de construir uma vida cheia de significado e propósito. E é isso que pretendo fazer, um passo de cada vez, sabendo que o melhor ainda está por vir. E assim, minha jornada continua, cheia de esperança, coragem e determinação. Aprendi que o verdadeiro poder reside dentro de mim, que posso enfrentar qualquer desafio que a vida me apresente. Com o apoio da minha família de coração e a força que descobri dentro de mim mesma, sei que estou preparada para o que quer que o futuro reserve. Cada capítulo da minha história é uma prova da minha resiliência, da minha capacidade de crescer e prosperar, apesar das adversidades. E enquanto olho para trás, vejo não apenas as cicatrizes do passado, mas também as lições valiosas que aprendi ao longo do caminho. E assim, com um sorriso nos lábios e o coração cheio de gratidão, avanço para o desconhecido, pronta para abraçar cada nova aventura com entusiasmo e determinação. Porque a vida é uma jornada incrível, cheia de surpresas maravilhosas e oportunidades infinitas.
e eu mal posso esperar para ver o que o amanhã trará. Com isso, encerro esta história com a certeza de que o melhor ainda está por vir. E que, no final das contas, tudo valerá a pena. Porque cada desafio, cada lágrima e cada sorriso contribuíram para moldar a pessoa que sou hoje. E por isso, sou eternamente grata. E assim, com um adeus cheio de esperança e um olá cheio de promessas, deixo você com a certeza de que, não importa o que aconteça, sempre haverá uma luz no fim do túnel, uma razão para sorrir e uma história para ser contada. Porque, no final das contas, a vida é uma jornada maravilhosa, cheia de amor, aventura e possibilidade. E eu mal posso esperar para ver o que o próximo capítulo trará. Se você curtiu essa história incrível, deixe nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a próxima história. Obrigado, até a próxima história incrível.